O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Faz. Vendendo a sua ideia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Definitivamente a sua rádio. Rádio Faz, a rádio que faz a diferença. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cristo em Foco. Muito boa noite para você que estava aguardando o início do nosso programa, você que sempre interage, você que prestigia, você que abençoa, você que abrilhanta o nosso programa. O programa Cristo em Foco acontece todas as sextas, das 20 às 21h30. Hoje eu tenho um convidado especial, pastor Fábio Soares, que é bacharel em segurança pública. À minha direita, pastor Joel Fera, e à minha esquerda aqui, pastor Silas Ribeiro. A bancada está repleta, mas está faltando alguém, pastor Silas. Nosso amigo Alexandre. Está faltando nosso amigo Alexandre Méliga. Alexandre, que está sintonizado. Cadê você, meu amigo? Saudades de você, você faz falta nesse estúdio, mas eu creio, e se Deus assim permitir, sexta-feira da próxima semana, ele estará aqui conosco. O nosso tema de hoje já foi compartilhado nas redes sociais. Você percebeu, como todos nós percebemos, que uma notícia abalou, chocou o nosso país. Dentre tantas notícias ruins que nós recebemos, dia 13 de março deste mês, 2 jovens, ou por que não dizer 2 criminosos, entraram numa escola na cidade de Suzano e mataram 8 pessoas, 8 jovens, assassinaram 8 jovens, e a notícia se espalhou rapidamente. Você teve conhecimento, e diante disso, diante do exposto, de quem é a culpa? Cabe aqui uma pergunta: a culpa é do Estado por não assegurar as escolas, por não investir de acordo como deveria na segurança pública? A culpa é dos pais? A culpa é do prefeito? A culpa é de quem? A culpa é nossa? A culpa é da igreja? De repente a igreja está falhando na sua missão evangelística. E o que você pensa sobre isso? Nós precisamos da sua participação. Você precisa compartilhar esse conteúdo para que você possa participar de alguns sorteios que nós vamos realizar aqui, como de costume. Alguns sorteios acontecerão ao longo do programa, e para que você participe, se faz necessário que você compartilhe o link da live deste programa Cristo em Foco. O tema é de extrema importância e você precisa ficar conosco até o final. Nós vamos orar a Deus, interceder pela sua família, pelos seus filhos no término desse programa. Então você precisa nos ajudar compartilhando. De repente tem alguém na sua família que está enfrentando um problema crônico, uma depressão, uma opressão, e o nosso intuito, o propósito do programa Cristo em Foco é sempre compartilhar, levar até o seu lar, através aí do microfone dessa rádio. Você que faz uso do seu smartphone, do seu notebook, creia que a nossa proposta é promover a edificação espiritual através da nossa programação. Eu preciso mandar um beijo para minha esposa Patrícia, para os meus filhos Jean Lucas e Felipe Vaz. Um abraço para o meu pastor César Graciani, da IEQ Morumbi, a minha pastora Carla Graciani, toda a liderança e os membros da IEQ Morumbi. Eu quero ouvir um boa noite do pastor Joel Fera, depois um boa noite do nosso amigo pastor Silas. Eu preciso fazer menção também do Coppola, que é o nosso ajudador mor. Sem o Coppola aqui, a programação não acontece. É ele que está trabalhando nos bastidores para que essa rádio tenha cada vez mais qualidade, juntamente, logicamente, na direção do nosso chefão André Augusto. Então vá compartilhando. Pastor Joel Fera.
Graças a Deus, eu também gostaria de cumprimentar todos, uma boa noite, que a paz esteja com todos. E hoje nós viemos aqui conversar sobre esse assunto muito importante, né? E eu fico feliz, pastor Jean, pelo fato de eu estar aqui, né? Na minha direita um mestre, na minha esquerda outro mestre, ali eu vejo na frente outro mestre, enfim, então nós viemos aqui aprender também, né? Vamos achar o culpado dessa história. De uma forma ou outra tem um culpado. Então que todos aí, não saiam, né? Assistam essa programação Cristo em Foco, né? Compartilhe com o seu amigo, né? Que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Silas Ribeiro. É isso aí, quero mandar paz para todos vocês que estão sintonizados na Rádio FAD. Quero já também fazer menção ao pastor Sinésio Filho, que também está ligadinho. Também, quem conhece o pastor Sinésio Filho, o pastor Sinésio Filho tem um grupo de mentoria. A gente discute ali um pouquinho da palavra de Deus. Discute não, aprende com ele, né? Então deixo aqui meu abraço para o pastor Sinésio Filho e o grupo de mentoria do pastor Sinésio Filho. Também um beijo à minha esposa que está sintonizada nessa programação. Quero fazer uso aqui também dos meus agradecimentos ao pastor Fábio Soares, que é bacharel em segurança pública. É um prazer estar juntamente com o senhor mais uma vez, né? Que a gente já teve um tempo atrás aí. Que Deus possa abençoar a vida do senhor. Prazer conhecer também pessoalmente, né? Que a gente possa ser mais chegados, porque existe amigos mais chegados do que irmãos, tá bom? Então, também quero aqui agradecer a Deus pela presença do pastor Jean, que teve uma programação que ele me abandonou, né? Aí deixou eu e o pastor Joel, né, pastor Joel? Pastor Joel, acredito que tá ficando de casa aqui já. É melhor passar aqui, eu não sei se é a carta de recomendação, né? Pra gente já colocar, né, Coppola? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Tô vindo aqui só pra prestigiar vocês, então, como diz o pastor Jean, pau no gato. Pastor Fábio Soares, tem muita gente aí querendo ouvir a sua voz, a sua boa noite, sua esposa esperando o seu beijo. Se não acontecer, se não mandar o beijo, a Vera lá vai ficar, Então, deixa o seu boa noite aí, já compartilhe o seu pontapé inicial com o pessoal que está nos acompanhando, por favor. A paz do Senhor a todos, a vossas excelências que me acompanham aqui na mesa. Que bênção, viu? Olha, uma mesa seleta. Não é nem bom falar isso, porque às vezes quanto mais seleta é pior, né? Nós temos que ser os últimos, mas pelo tema hoje vai pegar fogo aqui algumas coisas, né? Vamos discutir desde Estado, igreja, município, todos que têm dever e direitos, como nós, né? Nós somos cidadãos normais, que temos deveres e direitos, então fica aqui já a bênção, já nesse início, nessa saudação. É isso aí, pastor Fábio Soares, já tem bastante gente nos assistindo. Pastor Paulinho, rapaz, você tá mais sumido que orelha de freira, Coppola. O pastor Paulinho, que já esteve conosco aqui, participou de algumas programações, está prestigiando o programa Cristo em Foco. Cadê você, pastor Paulinho? Passe lá na loja, nós vamos tomar um café, porque o café tá pago, meu amigo. A Jane Meire ligadinha também na nossa programação. Alexandre Mélega, ele está ausente fisicamente, mas ligado com o coraçãozinho aí. Deus te abençoe. Pastor Felipe Souza, meu amigo pastor Felipe Souza, pense num pregador de ponta, é o pastor Felipe Souza, meu amigo. Você sabe que pode contar comigo, pastor Felipe Souza. Gildásio Moreira, pastor César Graciani, cadê você, pastor César? Sexta-feira que vem eu acredito que você vai estar aqui mais uma vez ocupando esse microfone. Nós vamos alinhar os detalhes e será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente aí nos acompanhando. Eni Soares, pastor Fábio Soares, deve ser parente sua aí. Eni Soares, sua mãe? Opa. Que bênção, que privilégio. Eni Soares, Deus te abençoe. Eu creio que esse programa será uma bênção para a sua vida. Convide o vizinho, use aí o que você tem nas suas mãos, o seu smartphone, o seu notebook, porque nós vamos falar hoje de segurança pública. Será que o governo estadual está devendo, está ausente, ele é omisso?
isso. O investimento não tem sido correto, adequado, falta policionamento, falta policiais, vigias, enfim, o que é que está faltando para que o cidadão hoje de bem se sinta mais seguro? Tá complicado hoje, Coppola, o camarada parar o seu veículo e descer para comprar um pão na padaria. A segurança pública é um problema crônico e a polícia militar, a guarda municipal, a polícia de um modo geral é a malha protetora da sociedade, mas são mal remunerados, o investimento, eu repito, não é adequado e nós estamos à mercê. Confiamos em Deus, cremos na sua palavra, mas a parte humana, ou seja, o Estado, está falhando para conosco no quesito segurança. Eu quero ouvir o pastor Silas. O pastor Silas, ele já está aí raciocinando, ele tem algo a compartilhar dentro da nossa temática e eu repito, você precisa compartilhar para que você participe do sorteio que será realizado daqui a pouquinho. Pastor Silas Ribeiro. Meus queridos, primeiro de tudo, é um tema muito especial para o momento que nós estamos vivendo. Não somente, e isso é o que noticiou, né, lá em Suzano, a tragédia que correu tanto no mundo inteiro, mas imagina as coisas que acontecem talvez aqui perto do nosso bairro, que a gente não fica sabendo. Acidentes que acontecem, pode ser pessoas aqui, eu conheço pessoas que estavam saindo do carro, a pessoa já veio com a pistola e roubou o celular, roubou a bolsa, né? Então, é um momento crítico que nós estamos vivendo. No meu modo de pensar, isso é culpa da igreja? É uma pergunta que a gente fez. É culpa do Estado? Vamos lá. Posso ser bem sincero? Ou eu posso esquentar o negócio mais pra frente? Porque eu queria um pouquinho mais pra frente, porque eu sei que o pastor Fábio vai entrar no negócio aqui, aí eu quero apertar mais, né? Pra esquentar o negócio. Eu gosto desse negócio. Então, porque o culpado, eu vou falar de quem é o culpado. Eu vou falar o culpado, mas eu quero deixar pra depois, pode ser? Guardadinho aí. Tá guardadinho pra esquentar. Então segura. É porque eu vou subir na mesa hoje. Desde ontem eu tô estressado. O dia que ele não toma o remédio, pastor Fábio, ele sobe na mesa, ele faz aqui, acontece, mas não tomou remédio, pastor Silas? Não tomei. Não tomou remédio. Irmão Coppola, pelo amor de Deus, corre ali. Ele precisa tomar o remédio do pastor Joel. O dia que ele não toma o remédio, ele fica extremamente perigoso. Você apertado com ele outra vez aqui. Você passou apertado com ele. Se eu não segurasse, ele pulava em cima da mesa. Meu Deus do céu. Pastor Joel que me acalmou aqui. Pastor Silas Ribeiro, então segura um pouquinho aí. Eu já quero fazer uma pergunta direta pro pastor Fábio e eu quero que ele seja bem breve na resposta, porque é só pra gente dar o pontapé inicial. Pastor Fábio, o problema é apenas ausência de segurança, é falta de investimento por conta do Estado, um policiamento efetivo, ou o problema de fato é espiritual? Falta educação, nós assistimos, o assunto repercutiu bastante. A pergunta é essa, sendo bem objetivo: o problema é estritamente espiritual ou existe o lado espiritual? Nós estamos na reta final da igreja, o inimigo vem trabalhando intensamente, a juventude está à mercê do inimigo das nossas almas, porque existe um número alarmante de jovens desviados. Nós estamos já aqui abrindo o leque, mas eu quero perguntar novamente, deixar aqui bem enfatizado, o problema é estritamente espiritual ou não tem nada a ver com o mundo espiritual? O negócio é físico, o problema espiritual tem o seu desdobramento no mundo físico. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, nós tratarmos esse assunto apenas como material, nós rasgaríamos a palavra de Deus, né, pastores, e vamos deixar só a culpa para o Estado resolver. É claro que não. Nós temos vários e vários versículos bíblicos, profecias que apontam para esse momento. E já vamos deixar bem claro que a tendência do mundo é cada vez piorar. O mundo jaz do maligno,
Nós temos também, é claro, já dentro dessa resposta bem breve, nós temos que ter uma vigia, né? Porque a Bíblia traz, além do espiritual, que é orar, nós temos que vigiar. Então, já iniciando essa resposta, nós temos que cuidar da espiritualidade nossa dentro dos nossos lares, para que a culpa não seja só assim, o mundo vai caminhando assim, o mundo vai chegando nessa situação. Mas nós temos que ter isso daqui primeiramente dentro de casa como a educação nossa. É exatamente isso, pastor Fábio. Eu acho que diante do ocorrido, de tudo que nós estamos vendo, o problema se agravando, a ausência do amor, a ausência do diálogo na família, pastor Joel, tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, as profecias bíblicas de cunho escatológico se cumprindo, pastor Fábio, eu penso que é um momento de reflexão para a igreja refletir e ver aonde é que está a sua falta, no que a igreja vem pecando, qual é o pecado da igreja diante dessa situação. Nós estamos nos atendo apenas no caso de Suzano, mas existem muitos problemas acontecendo aqui à nossa volta, como bem colocou o pastor Silas Ribeiro. Nós tivemos agora um tufão em Moçambique, na África, que dizimou praticamente, pastor Joel, uma cidade. Cristãos morrendo diante dos nossos olhos. Os vídeos estão sendo gravados, compartilhados via WhatsApp, pessoas querendo defender a bandeira de Cristo e perdendo a sua vida. Então, nós estamos nos atendo ao caso de Suzano porque repercutiu de forma intensa. Mas o mundo caminha de mal a pior, e a resposta para tudo isso está na palavra de Deus. Então o problema, como já bem colocou o pastor Fábio, também é de cunho espiritual. A igreja precisa fazer a sua parte, refletir, ponderar diante do ocorrido e se posicionar. Nós estamos aquém daquilo que a Bíblia nos apresenta, tratando do assunto missões, evangelho, evangelização. A igreja está em falta. Nós precisamos despertar diante dessa realidade. Eu quero que o Coppola prepare uma canção, mas antes de retomarmos aqui o assunto, eu quero dar uma pausa para um sorteio, pastor Joel. Show de bola. Porque tem programa que vai, pastor Fábio, e vai fazer o sorteio lá no final, e a pessoa está ali ansiosa, será que eu ganho hoje? Será que eu não ganho? Então nós vamos sortear já de início um DVD de pregação do pastor Silas Ribeiro. Veja isso, pastor Fábio. Simizo, uma extensão dos Gideões Missionários da Última Hora. E na cidade de Suzano, o pastor Silas Ribeiro ministrou uma palavra cujo tema é Deus usa menino em meio ao deserto. Então você pode ser o ganhador ou a ganhadora desse DVD de pregação, que vai se tornar uma ferramenta para você evangelizar alguém. De repente, na sua família, no seu círculo aí de amizade, de amigos, tem alguém que você quer evangelizar, você convida para ir para o culto e essa pessoa resiste o convite e você entrega o DVD. É uma ferramenta para você evangelizar alguém. Eu quero que o pastor Fábio, que é o nosso convidado especial, tire aqui um nome. Eu vou balançar aqui, já existem alguns nomes aqui anotadinhos. O Coppola fez questão de acompanhar as pessoas que estão participando, compartilhando essa live. Então você corre o risco agora, tem a chance de ter o seu nome aqui mencionado e levar esse DVD. Pastor Fábio, por favor. Vamos lá, que rufem os tambores. Rilomo Overland. É um nome aqui, o Rilomo Overland, creio eu ser essa pronúncia correta. Rilomo Overland. Eu acredito, Coppola, é um nome aqui um tanto quanto distinto, diferente. Repete 2 vezes aí, tu é Você entra em contato conosco para retirar o seu brinde. Se você não puder, a gente dá um jeito, envia pelo correio, mas nos chame no privado que nós vamos estar entregando para você o DVD do pastor Silas Ribeiro,
parabéns por esse belo brinde. Tem muita gente aí compartilhando, muita gente nos acompanhando. Pastor Jean, eu quero fazer a minha pergunta. O Coppola está atento, você que de repente está nos ouvindo através do aplicativo da Rádio FAD, você pode, através do WhatsApp do programa da Rádio FAD, enviar a sua pergunta e, na medida do possível, vamos respondê-la. Nos esforçaremos para atender aí as perguntas. Tem também o Cristiano Batista nos acompanhando aí. Tem muita gente ligadinha na nossa programação. O pastor aí, o Luiz Paulo, Rilmo Overland, Cristiano Batista, já mencionei aqui, Jane Meire. Um abraço para todos vocês que sempre prestigiam o programa Cristo em Foco. O pastor Fábio Soares, o que falta de imediato, se você fosse hoje o governador do estado de São Paulo, se você fosse hoje, repito, governador do estado de São Paulo, qual medida você tomaria bruscamente, abruptamente, para resolver esse problema da falta de segurança? São Paulo não é uma cidade pequena. São Paulo é uma cidade monstruosa, salvo engano, a quarta maior cidade do mundo. Então nós estamos falando de algo com dimensões descomunais. O pastor Fábio, sendo o governador do estado de São Paulo, resolveria de que forma, agiria de que forma para estancar ou para atenuar essa deficiência na segurança pública? Bom, vou responder de uma maneira bíblica, tá? Primeira coisa que temos que ter numa nação feliz é a nação cujo o Senhor é Deus. Então, se nós não tivermos um governo primeiramente baseado no temor de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode encher a cidade de segurança, pode ter aquela sensação, a gente usa esse termo na área de segurança pública, aquela sensação de segurança. Mas o que a Bíblia fala no Salmo 127? Olha que lindo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E agora, a segunda parte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, partindo dessa pergunta, o primeiro princípio é temer ao Senhor, temer a Deus. É claro que a base da educação escolar já deveria estar inserido a palavra de Deus, né, pastor Joel? Com certeza, pastor Fábio. Eu acredito que essas dois jovens que fizeram isso, eles tiveram uma base da família. Eles passaram pelo primário, né, fizeram ali a sua creche. Você acha que hoje, né, no meu tempo, quando nós íamos para a escola, pelo menos o hino nacional não tinha que cantar? Funcionava dessa forma. É uma disciplina. É uma forma de você saber obedecer, saber aonde você está. Hoje, olhando para esses dois jovens, será que eles tiveram isso lá atrás? Então, eu acho que é o mesmo filme de hoje. Hoje você vai na escola, não tem um momento espiritual, vamos dizer, dentro de uma escola hoje. Ainda que eles tentam querer colocar, ainda não é estabelecido como uma norma, como uma lei. Até que não tenho isso no meu conhecimento hoje. Então eu acho que se tivesse um momento, como tem a educação física, você lembra na nossa época? Era a educação física. Quando chegava a educação física, nós não via hora para nós jogar uma bola, para nós brincar. Eu acho que tinha que ter um momento com Deus nessa escola, para que as crianças realmente crescessem sabendo ou tendo o temor de Deus. E eu acho que isso poderia resolver. O que você fala, pastor Fábio? Olha, agora eu trouxe uma área espiritual. A segunda parte é a Constituição Federal nossa. Alguém sabe de que ano que ela é? Sabe, Popó? Sabe, pastor? 1988, que foi feita a nossa Carta Magna, né? Que é o topo de todas as leis. E no artigo 144 começa assim: é dever do Estado da segurança, moradia,
da assistência médica, odontológica. Então, o Estado, ele tem esse dever, principalmente o artigo 144, que vai falar da segurança pública, que é dever do Estado. Então nós não podemos só jogar para a culpa espiritual. Claro, nesse caso específico que aconteceu lá na escola de Suzano, o Estado errou. Por quê? Segundo a Constituição, é dever do Estado dar segurança. Agora eu pergunto para vocês, nós temos segurança? Nós temos assistência médica nos hospitais para todo mundo? Nós temos moradia para todo mundo? Não temos. Então o Estado falha um pouco nisso. Por isso que há as indenizações quando ocorre a falha do Estado. Deixa eu ser bem direto aqui, pastor Fábio Soares. O senhor sendo o nosso convidado especial, obviamente o senhor tem um espaço maior. O senhor é a favor do uso de armas de fogo, né? Dentro das escolas? Por exemplo, antes de você responder, deixa eu ser mais específico, a diretora usar, ou o diretor da escola, os professores, diante da nossa realidade. Porque, de repente, nós queremos, pastor Silas Ribeiro, cortar os galhos quando, na verdade, o problema está na raiz. E existem medidas que devem ser tomadas e medidas radicais. Porque um poder só é combatido com um poder maior. Então, nós temos que trabalhar os extremos em casos extremos. Uma vez que o Estado está falhando nesse quesito, ou ele garante a proteção dos estudantes, ou o diretor tem que tomar uma providência. Porque uma vez que eu sou o diretor da escola e o Estado não está garantindo a minha segurança, porque o diretor é a linha de frente, ele está ali. Antes do bandido, do criminoso ter acesso às salas de aula, se a escola estiver em pleno funcionamento, ele vai ter que passar pela diretoria. Via de regra, assim funciona. E o diretor, então, vai ser um alvo fácil, ou a diretora, no caso. Então, para ser mais objetivo, o senhor é a favor do uso da arma de fogo por parte dos trabalhadores ali, desde o professor, quem está atuando na escola? O senhor concorda com isso? Ou o senhor acha desnecessário? O que o senhor pensa? De repente, o senhor já pensou sobre isso, né? Como seria? Como é que, na prática, isso se daria? Olha, ao meu ver, o caso de Suzano chamou muita atenção. Mas nós não podemos negar que foi um fato dentre de milhares e milhares de escolas isolado que nós temos no Brasil. Então torna-se inicialmente, pastor João, uma exceção. Sim. Nós não podemos pegar que um número que é praticamente 0,001% das escolas estaduais ou municipais do Brasil inteiro. Então passa a ser uma coisa assim baixa, é igual quando cai um avião. Hoje o transporte aéreo é o mais seguro do mundo, mas quando cai um avião todo mundo faz um sensacionalismo, porque é uma coisa que acontece e chama atenção. Então inicialmente popularizar e armar toda uma diretoria de uma escola, acho que não seria inicialmente um meio viável. O que seria? Aumenta-se o efetivo da guarda municipal, até mesmo da polícia militar, para intensificar as rondas. Por que não um guarda municipal por escola? Mas, por exemplo, se ronda escolar já, né? Já tem a ronda escolar que já funciona, tem, né? Com uma deficiência muito grande, diga-se de passagem, Coppola. Na realidade, poderia ser fixa, né? Na escola. Seria ótimo ou se todas as escolas alunos, né? tivessem uma viatura a todo tempo, prestando atenção, atento aos cuidados, aos detalhes. Mas, pastor Joel, eu sei que você está preparadinho aí, mas vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta para o pastor Fábio. Segura aí, show de bola. Põe o pé no freio para eu não perder a linha de raciocínio. Se o senhor fosse diretor de uma escola dentro da cidade de Suzano, muito próximo do lugar da escola que foi alvo desse ataque, sendo o senhor diretor e tendo a plena convicção que o Estado não vai mover uma vírgula para que a sua segurança seja garantida, o senhor sendo diretor, linha de frente da escola, o senhor não faria também nada? Porque eu sou diretor, sei que o Estado não vai mexer uma vírgula, não vai mudar nada, eu vou continuar à mercê dos bandidos que estão aí, à solta na porta das escolas. O que o senhor faria? Porque o senhor disse que o ideal seria
Eu estou perguntando aqui, porque de repente quem está nos assistindo faria essa pergunta. O ideal seria o Estado investir, policiais, pessoas preparadas, mas o Bolsonaro está ajudando nessa questão aí do porte, aquela coisa toda. Parece que as portas estão se abrindo, de repente isso é a médio prazo, o negócio está devagarzinho, mas tende a se concretizar. Então, o senhor sendo diretor, o Estado não investindo em absolutamente nada, vai continuar do jeito que está. O senhor continuaria a mercê, ou o senhor tomaria alguma medida? Você tem que pegar o setor de base. Olha que interessante. Quando começa a acontecer uma situação lá em cima, o problema é da segurança. Não teve segurança. Mas ninguém entende que para chegar nessa situação final, teve que passar pela educação, teve que passar pelo lar. E eu pergunto agora para você, eu vou devolver a pergunta. Diante de uma escola, você sendo o diretor, você não identifica os problemas que podem vir até ter esses tipos de consequências na sua escola? Porque certamente cada aluno, cada professor ali conhece seus alunos. Os alunos passam muitas horas dentro da escola, igual eu. Hoje eu tô fora, tô trabalhando, mas quando eu chego em casa eu passo pouco tempo com meus filhos. Vocês também devem ser iguais. Dá 4 horas. As crianças, os adolescentes passam maior tempo nas escolas. E será que a educação não identifica esses problemas? O problema é quando acontece uma situação dessa, tá faltando segurança. Tá faltando segurança. Mas e a base da educação também não está faltando? Eu deixo essa pergunta para os 4 mestres responderem isso. Porque dá a entender que a culpa fica na segurança, né, no final. Na realidade, é meu modo de pensar, tá? Não sei se é do Jean, do pastor Jean, pastor Joel, se é do Coppola aqui. Meu modo de pensar. Também a dificuldade está tendo dentro de casa. Tipo, tá faltando segurança dentro de casa, mas tá faltando educação dentro de casa. Porque primeiro que o pai, a mãe não está educando como deveria educar seus filhos. E pelas algumas leis que tem aí, por exemplo, eu já tomei umas palmadas do meu pai, uns tapinha, né? E mesmo assim não fez com que eu ficasse traumatizado, né? Talvez seja que eu sou um pouco louco, mas não foi por causa disso, né? Com certeza não. Acertou a minha vida. Eu dou graças a Deus pelas palmadas que meu pai me deu, tá? Eu não tô aqui julgando que meu pai me bateu lá, porque tem pessoas que eu coloco a culpa no pai e da mãe que bateram um dia. Eu dou graças a Deus que meu pai um dia me corrigiu, tá? Porque graças a Deus hoje eu não sou um bandido. Eu poderia ser um bandido. Já me ofereceram drogas, eu não aceitei drogas na minha vida. Já me ofereceram bebidas, eu não. Por quê? Por causa do ensinamento dentro de casa. Aí agora, a educação dentro de casa, que isso voga, os pais nos dias atuais, e no meu modo de pensar, isso que eu estou dizendo, no meu modo de pensar, os pais estão deixando, em vez de cuidar dos filhos, coloca iPhone pros nenenzinhos. Entendeu? A criança em si, eu estava vendo um psicólogo ele dizendo que isso aí é um mal terrível, dar celular para as crianças, dar iPhone para as crianças, porque a criança ela precisa desenvolver graduativamente, é isso mesmo? Gradativamente. Isso. Tem que crescer devagar. Mas agora, com essa evolução científica, com essa evolução que está tendo aí, as crianças não vai. Por isso que às vezes esses meninos, eu posso chamar de menino porque tem 16, 17 anos que invadiram a escola, porque eu acredito que tipo eles pensaram, é um joguinho que a gente vai fazer, entendeu? Atrás aí teve muitas pessoas que morreram através de um jogo Pokémon, mas o culpado também não é o jogo que eu estou dizendo, entenda bem, o culpado não é o jogo, eu estou dizendo que o culpado está sendo dentro de casa também. Perfeito. Ô, pastor Jean, é o seguinte, eu acho que a educação, eu acho que ela começa em casa, né? Eu acho que é o princípio, a base. O pastor Fábio falou uma coisa muito interessante aqui, né? Enquanto não aconteceu nada, não pareceu nada. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, o problema da segurança. Mas esqueceu de reparar a base, que seria a educação, que devia começar em casa. Enfim, eu trabalhei em algumas cidades vizinhas aqui,
que para quem não sabe, eu sou vendedor. Eu ia atender escola particular e eu não gostava de usar crachá. Mas eu tinha que levar o crachá, porque senão eu não entrava nessa escola. Mesmo atendendo uma cidade de 3 anos, conhecia o porteiro, mas quando eu ia me apresentar, deixa seu crachá aqui. Amigo, deixa seu crachá aqui, porque havia dentro desse sistema uma disciplina, porque o sistema ele entra aí. O sistema ele é muito importante. Nós iniciamos a programação pelo lado espiritual e entramos agora pelo lado material. Então, analisa que o sistema, ele é muito importante. Aí, na cidade que hoje eu trabalho, quando chega meio-dia, eu trabalho na rua, então eu passo em todas as escolas dessa cidade. É uma cidade muito pequena. Todas as escolas têm um carro da guarda municipal. Eles fecham a rua pra gente não passar. E eles param a gente e dão acesso para os alunos. Então, eles estão fazendo uma manutenção preventiva para que nada venha acontecer. Então, eu acho que isso acaba ajudando o sistema. Mas inicia tudo, eu acredito que em casa. A educação, antes de nós chegarmos na segurança. Acho uma coisa muito interessante que o pastor Fábio Soares falou. Pastor Fábio, aproveitando o tempo, o senhor que é bacharel em segurança pública, depois dessa repercussão, caso de Suzano, o senhor ficou sabendo, teve conhecimento de algum projeto do Estado, do governo do Estado de São Paulo, para amenizar, oferecer mais segurança nas escolas, algo concreto? Porque o assunto repercutiu. O governo tomou conhecimento. Já foi dado um passo para que se evite novos ataques, ou o negócio está quieto, não circulou nada? Porque pelo menos não vi nada concreto em jornais, algum programa, algum plano que vai ser colocado em prática, o negócio vai acontecer, nós vamos garantir, ou é para 2025 e tomara que não aconteça. O senhor viu algo de concreto, o senhor tendo conhecimento do assunto? Interessante, hein? Mas olha como chama a atenção um dado. Vocês ouvem notícias de suicídio estampado em jornal? Sim ou não? Não. Por quê? Alguém sabe dizer? Porque é comum. Não. Porque é balela para eles. Não. É proibido divulgar suicídio. Porque quando você divulga... Mas nós temos a internet divulgando a todo tempo. Não, mas a mídia em si, jornal que dá uma grande expansão, não pode, é proibido. Não trabalha com estatísticas, mas, por exemplo, nós vemos na nossa Piracicaba, uma certa frequência acontece e acaba escapando. E agora nós temos aí o Piranote, né, fazendo já propaganda do Piranote, que acaba revelando. Sim, então acaba escapando. A mídia não dá ênfase, né? A mídia não propaga com aquela intensidade. Mas se propagasse e tivesse... Incentivaria, talvez, pastor? É isso que eu vou chegar, exatamente nesse assunto. Toda vez que divulga um suicídio, pode ter certeza, outras pessoas vão suicidar por motivação. Às vezes a pessoa tá simplesmente ali guardada, né, tal, para tomar coragem. Ela vê uma imagem de um suicídio, ela se estimula. Isso são dados, estudos que têm comprovadamente isso que eu tô falando. Encoraja aqueles que estão em cima do muro. Eu até peço para essa sala espiritual aqui hoje... Com problema psicológico as pessoas. Exatamente, Então, esse fato, eu volto a falar, mas tomou o Estado, não sei o que, vai tomar alguma decisão. É um fato inicialmente isolado, mas chama atenção porque dentro dessa teoria desenvolvida, o que pode agora vir a acontecer é que outras pessoas que estão com esse pensamento, vendo agora essa propagação imensa da mídia, pode vir a acontecer. E eu vou deixar aqui a pergunta: o que a igreja, dentro dessa informação, agora vai fazer? É aí que nós temos que
pedir ajuda das pessoas que estão nos assistindo. Você que me assiste e é crente, servo do Deus Altíssimo, você acredita, nós precisamos da sua participação aqui no programa. Você acredita que a igreja cristã está falhando na sua missão no campo evangelístico? Nós estamos aquém da nossa verdadeira missão. A igreja está distante do seu compromisso, porque o ide de Jesus Cristo, pastor Fábio, é imperativo. O ide de Jesus Cristo não é opcional. Ide e fazei discípulos. Então a igreja tem essa incumbência, essa responsabilidade. Nós precisamos anunciar a Cristo, uma vez que nós percebemos que o índice de suicídios está crescendo a cada dia mais. No Japão é febre. Eu quero que, salvo engano, se alguém aqui souber, por favor me corrija. No Chile, recentemente, uma mãe pulou da ponte com seu filho. Salvo engano, no Chile, Colômbia, Chile. E eu vi isso através do Facebook. Depressiva, sem condições de pagar as suas contas, passando necessidades, pastor Joel. Ela se atirou da ponte, agarrada ao seu filho, se eu não me engano, 10 anos de idade, pastor Fábio. Aquilo acabou com o meu dia. As pessoas saíram gritando, os bombeiros, alguns profissionais tentaram reverter o quadro, mas ela acabou cometendo suicídio e levou o seu filho. Que Deus nos ajude. Mas eu penso, Coppola, que a igreja está falhando na sua missão de evangelizar. Nós temos esse compromisso. Pastor Silas, você acredita que a igreja está aquém? A igreja está omissa quando se trata de evangelização? Falta investimento no campo evangelístico? A igreja está preocupada apenas com o seu umbigo? Eu quero aqui cobrir o meu telhado, está tudo tranquilo, tem água para o povo beber, tem ar-condicionado, a igreja é bem localizada, a estrutura é gigantesca. Então, se o meu vizinho está passando fome, tudo bem, o importante é que a minha barriga esteja cheia. O que você acha, pastor Silas? Era nesse ponto que eu queria chegar. Vamos esquentar um pouquinho aí. É o seguinte, você citou aí, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso Deus deixou para a igreja, um mandamento, vamos colocar como um mandamento. Sim, de fato, a igreja nos dias atuais está falhando. Em que aspecto a igreja está falhando? Em evangelização? Tá, vamos analisar esse versículo. Ide por todo mundo. Beleza. Ir é você sair e ir. O problema é pregar. Porque a dificuldade dos dias atuais não é você sair na rua e evangelizar. É você conseguir segurar aquela pessoa para que aquela pessoa fique firme. Com certeza aquela pessoa vai ficar firme, com certeza vendo a sua vida e as suas atitudes. O problema nos dias atuais... eu vou falar. O problema nos dias atuais é que muitos... Ele não tomou remédio, Coppola. Não tomei. Mas vou falar, o problema nos dias atuais, infelizmente, está dentro das igrejas, porque líderes, quando eu falo líderes, eu estou aqui na minha volta, pastores, homens de Deus, e queira ou não, isto está sendo falhado por nós, tá? No modo de dizer, porque nós vemos aí a nossa sociedade, muitos pastores que pregam o amor, mas não vivem o amor. Eu conheço sim pastores que até mesmo já foram amigos meus, mas hoje, infelizmente, se você for na rua, Coppola, não dá nem a paz do Senhor. Aí em cima do altar prega sobre o amor. Você tem que dar o amor, mas ele si mesmo não dá. Na rua, a prática do amor não é convivida. Aí se você pegar a palavra de Deus, vai dizer, João 15:17, este é meu mandamento, amem uns aos outros. A falta do amor está tendo dentro da igreja. Nós estamos vivendo nos dias atuais que nós
temos um egocentrismo o ego. O nosso ego é tudo para mim. Eu recebo, mas eu não quero compartilhar. Se porventura Deus me deu algo, eu não quero compartilhar com os irmãos, eu não quero compartilhar com a igreja. Isso é egocentrismo, isso é falta de amor, isso é falta de amar o próximo. Em 1 João, capítulo de número 4, verso 7, a Bíblia diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem muitas pessoas que no meio da caminhada, no meio da trajetória, pastor Jean, tem se perdido, tem perdido a salvação. Isso aqui, não, infelizmente, a gente não fala em cima do altar. Infelizmente, tem pastor aí que cuida de 20, vamos colocar 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1000 pessoas, 1000 membros de igreja, mas ele mesmo, ele cuida da vida dos outros, mas infelizmente a sua própria vida e as suas próprias ações não condiz com o que ele prega. Então eu vejo que a igreja também falha nesses quesitos. Aí, aquele que se perde, infelizmente, começa a ver pelo lado mais da finança da igreja do que aquelas almas que estão precisando dentro da igreja. Se todas as igrejas se reunissem, e isso eu vou falar também, isso é um problema. Agora vem cá, isso é um problema que nós estamos vivendo. Por exemplo, ali tem 2 placas, a Assembleia de Deus e a da Quadrangular Morumbi. Eu, pastor Silas da Assembleia de Deus, e o pastor Jean, que é lá do Morumbi. Quantas vezes a gente já sentou para a gente discutir problemas de igreja? Ah, porque a minha igreja é assim, a sua igreja é assim. Não, claro que não. O que nós estamos fazendo aqui nessa programação é só uma identificação para o povo entender que nós estamos aqui reunidos, somos igreja. Por exemplo, a igreja da Assembleia de Deus ali, pode ser que ela represente uma unha, porque ela faz parte do corpo. Talvez a igreja lá do pastor César, né? Um abraço, meu querido, estou esperando na agenda. E talvez a igreja lá seja um braço, porque é unidade, igreja. Se todas as igrejas se reunisse, denominações, ministérios, se reunisse e parasse com essa, parasse com essa ladainha de querer posições, de querer status, hoje nos dias atuais teríamos, porque a igreja só cresceu, a igreja só é igreja nos dias atuais, porque queria ajudar o próximo lá quando começou, queria levar uma cesta básica para quem necessitava. E nos dias atuais, eu não vou citar nome, mas esses dias eu chorei, diante de Deus eu chorei, porque mesmo com a situação, falta de recursos da igreja, é lógico que muitas igrejas não têm recursos para fazer esse tipo de coisas, né? Por que não levantar aí fundos para poder levar a cesta básica para a pessoa, levar a paz? Irmão, fazemos de tudo, queremos fazer congressos que gasta aí muita coisa, em vez de a gente reunir e fazer com que a segurança venha a ser priorizada. Porque, exemplo, cadê as igrejas dentro das prisões pregando para os presos? Isso aí também é obra da igreja. Isso aí é ide e pregai. Não é só dizer eu vou, porque nos dias atuais é mais fácil você pegar eu vou falar de novo, eu não vou parar de falar, eu vou falar de novo. Nos dias atuais o que é mais fácil é você colocar um celular e ficar com uma palhaçada de revelações no Facebook. Isso não ajuda ninguém. O que transforma a palavra de Deus, você tem que sair da sua casa, sai desse acômodo, irmão. Eu sei que é fácil pegar uma live e começar, eu vou revelar tudo. Revela a sua vida, meu querido. Como está a tua vida? Esses dias o camarada veio querer revelar a minha vida. Eu perguntei para ele: quem é seu pastor? O camarada, eu tô pela benção do camarada que é da live, tá falando: cadê teu pastor? O camarada nem tinha pastor e quer revelar, irmão. Primeiro cuida da sua vida, né, espiritual, depois venha
falar alguma coisa de Deus da minha vida. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pastor Silas Ribeiro engatou marcha aqui. Meu amigo Matias Marques. Matias, amanhã, provavelmente, amanhã não, segunda talvez, eu vou correr pro seu salão pra você cortar o meu cabelinho, porque já tá grande, viu, Coppola? Matias Marques da Kings Barbearia, meu amigo. Eu posso fazer o sorteio de um corte masculino hoje, meu amigo Matias? Responde aí pra mim, que daqui a pouco eu quero fazer o sorteio de um corte de cabelo masculino. Mas eu quero voltar aqui pro nosso convidado, pastor Fábio Soares, bacharel em segurança pública, e perguntar a pergunta que muita gente de repente quer fazer aí. A igreja, diante dessa realidade, pode fazer o que, pastor Fábio, para estar atenuando, diminuindo esse índice, para que isso não cresça, não ganhe volume, não ganhe força, essa estatística seja de fato estancada? O que a igreja precisa fazer? Aonde, pastor Fábio, a igreja está falhando? No campo da juventude, nós estamos trabalhando pouco o lado emocional dos nossos jovens, adolescentes. Aonde está a falha da igreja, pastor Fábio? Por favor. Pastor Jean, pastor Joel, pastor Silas, olha, vamos ser bem sinceros aqui. Esse ID que vocês acabaram de colocar, segundo a palavra, você não encontra hoje uma igreja, ou nós, pessoalmente, por exemplo, numa classe aqui de pastores, a pergunta é: quem que evangelizou hoje? Eu me coloco nisso. E o pior daqui sou eu, porque eu sou o que mais me esconde. Essa é a verdade. Eu tenho um trabalho. Então, envolver hoje igreja com esse mundo de trabalho profissional já é um pouco complicado. Eu tenho uma exceção aqui do meu lado. Mas dizer que a mensagem da Bíblia fala: ide por todas as igrejas e pregai o evangelho, é isso? E por que a gente só prega dentro da igreja? Então começa um primeiro erro, um primeiro princípio, que as igrejas evangélicas estão indo para um caminho. É bem fácil. Marca uma agenda que eu vou lá na sua igreja pregar. Para mim vai ser um prazer. Eu subo num púlpito, num altar, que tá todo mundo lá com a palavra aberta, pronto para ouvir. Ninguém vai me rebater. Agora vai aí fora onde os pecadores estão. Quem que tá fazendo isso? Então eu deixo... Desculpa aqui a veemência e a verdade, mas nós estamos muito errados quanto a isso. Eu levar um bom sermão na sua igreja, onde que 90% já conhece a mensagem, e sendo que eu tenho num Brasil de quase 200 milhões de pessoas, sendo que 100 milhões não conhecem a mensagem, e eu estar pregando dentro dos templos, você não vê Jesus pregando só dentro dos templos. Ao contrário, a maioria das pregações dele era para pessoas que estavam fora. Alguém dizia assim que enquanto nós estamos dentro da igreja, nessas 2 horas fazendo culto, tem um monte de gente morrendo na rua lá fora. Essa é uma realidade. A igreja em si, o nome já diz tudo. Eclesia ou eclésia, como queiram, significa chamados para fora. Então, o que significa culto nos dias atuais? Poderia ser reuniões de pessoas que querem naquele exato momento, como culto, são pessoas que querem ferramentas espirituais para poder sair, para poder fazer a obra de Deus, que é o ID, que é o evangelizar, como diz aqui o pastor Jean, foi muito bem colocado, precisa ser evangelizado. Mas às vezes, sabe por quê? Eu vou falar, sabe por que a dificuldade nossa de sair na rua para poder pregar, Coppola? Sabe por quê? É porque eu não vou pregar para minha vizinha, porque a minha vizinha sabe como que eu sou dentro de casa. Falei um pouquinho, mas tudo bem. Eu não vou ir para o outro bairro, porque o outro bairro sabe como é da minha vida. Entendeu? Então, hoje, nos dias atuais, como diz o pastor Fábio Soares, eu fico vendo, é bom ter um bom sermão para entregar para o povo, é bom.
Mas se o sermão não tiver, não fazer com que aquelas pessoas que ouvem e escutem a palavra de Deus e não tiver uma mudança, infelizmente aquele dia ou aquele exato momento foi vão aquela reunião. A igreja é uma continuidade, porque a gente não vai para a igreja para cultuar. É muito bem deixar claro aqui, porque tem pessoas que passam o dia todo, né? Ouvindo música do mundo, fazendo um tanto de coisa que xingando a esposa, brigando com alguém, depois quer na igreja sentir Deus. Não, a gente vai na igreja para cultuar, sim, a gente vai continuar cultuando. A gente tem que sair de lá com sede de ganhar alguém para os caminhos. E esse é o meu pensamento. Pastor Jean, nós aqui estamos querendo entender quem foi errado em toda essa história, né? É isso, não é isso? Eu penso, pastor Joel, que existe todo um desdobramento aí. Vamos chegar lá. Show de bola. Então nós iniciamos aqui a programação falando sobre a segurança, né? O nosso pastor Fábio, que é bacharel aqui na segurança, ele colocou aqui e se ausentou um pouco, falou, fora a segurança existe outra base, a educação, enfim. Agora nós entramos no critério da igreja. Será que a igreja não é culpada de tudo isso? Mas eu comecei a pensar aqui, se nós estamos falando sobre a igreja, é o lado bom, mas existe o lado mal dessa história. Por quê? Onde que eu quero chegar? Hoje o evangelho, ele é pregado, só que também não existe sobre uma escolha. Essa pessoa que fez isso, talvez ela ouviu o evangelho, mas ela não escolheu o evangelho. Será que o lado mal ele não se manifesta aí, olhando para o lado espiritual? Nós estamos falando da igreja. A igreja, será que ela é culpada disso? Sim, mas muitas coisas são feitas de nossas escolhas. Lá no passado, vamos falar de Abel e Caim, ou Caim e Abel. Um escolheu fazer coisa boa, outro escolheu fazer coisa mal, e não parou ali. Quando nós olhamos ali, Enoque, quando ele viu tudo que estava acontecendo, era um só. Passou Enoque, veio Noé, foi o 7. Quanta gente não tinha ali, mas foi o 7 que escolheu entrar na arca. E aí veio Abraão, e aí realmente as coisas foram acontecendo. Então as coisas mal e as coisas boas sempre aconteceram, não começou a acontecer agora. Sempre aconteceram, desde lá de trás. Agora, será que não tem muitas coisas mal que estão acontecendo por escolha própria da pessoa? Com certeza, pastor Jean, aproveitando esse assunto, é uma pergunta de um participante aqui, do Leandro. Ele diz assim, que ele está gostando do programa, do assunto e tal. Ele diz assim, que dentro do assunto igreja e segurança pública, ele pensa o seguinte: há coisas que nós, seres humanos, fazemos que nem Deus e nem o diabo tem culpa. Ele põe risada assim, né? Que é um ditado que a turma diz: nem Deus nem o diabo tem culpa das nossas próprias consequências. São coisas dos nossos próprios atos que plantamos e acabamos colhendo errado. Exatamente. Eu, pegando carona aqui na fala do pastor Joel, o Senhor disse certa feita para o povo de Israel: eis se coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Toma os céus e a terra como testemunha. E ele pede para que, ele sugere para que a escolha seja positiva. Escolham, optem pela vida. Mas nós percebemos que nem sempre a escolha foi pelo positivo, pelo bem, pela bênção. Muitos acabam escolhendo a maldição. Quando nós olhamos, pastor Fábio, para muitas famílias e tentamos encontrar uma resposta para algumas atitudes das pessoas que são conhecidas como ovelha negra, porque alguém disse que no meio de toda a família existe a ovelha negra. Agora, eu não posso escolher pelo pastor Fábio, eu não posso escolher pelo meu irmão, eu posso fazer as minhas escolhas. Então, de repente, eu não fui a fundo investigar a base que esses jovens receberam.
Quem sabe eles receberam uma boa educação. O pai se empenhou, fez o que pôde, a mãe, a figura paterna presente, a figura materna presente, mas eles escolheram, deram vazão para traumas, o inimigo trabalhou nas fraquezas e de repente o mal se estabeleceu e o resultado foi esse que nós vimos. A igreja, com todas as suas deficiências, tem procurado sim evangelizar, não como deveria. A igreja tem sido falha, a igreja tem falhado nessa área, pastor Fábio, mas existem muitas pessoas usando um microfone como esse, muitas pessoas usando as redes sociais, pregando o evangelho dentro de todas as oportunidades que Deus proporciona. A igreja está atuando, não no ritmo que deveria atuar, mas a igreja caminha, e nós devemos deixar claro aqui, irmão Coppola, que o mundo só não está pior por conta da presença da igreja. O Espírito de Deus atua nessa terra através da igreja. Poderia estar muito pior e vai ficar muito pior, porque nós vemos e olhamos para a Bíblia Sagrada e as dores de parto estão apenas começando. Nós temos um período conhecido biblicamente como grande tribulação, um sofrimento sem precedentes na história. O mundo ainda não viu, pastor Fábio. O mundo ainda não conheceu ou não conhece o sofrimento na sua plenitude. Mas graças a Deus que a igreja continua marchando. Diga ao meu povo que marche. Alguns marcham de forma correta, outros aprendem tardiamente marchar, mas a igreja, com todas as suas mazelas, com todas as suas limitações, continua caminhando. Tudo o que aconteceu foi para nos despertar. Esse acontecimento faz com que a igreja reflita, pondere, faça um autoexame e busque reparar as suas falhas. Mas, pastor Fábio, me atendo aqui à família. O senhor acha que houve falha na educação? Também se detendo aos dois criminosos, esses jovens aí que praticaram essa barbárie nessa escola em Suzano. O senhor acha que foi um problema de educação? Eu não sei se o senhor pesquisou esse caso a fundo também, mas repercutiu bastante. Mas o senhor crê que de repente os pais fizeram ali o que poderiam fazer, mas o inimigo trabalhou? O senhor atribui o que foi decisivo para que esses dois criminosos chegassem aí e cometessem essa barbárie? Olha, culpar os pais, todos aqui eu acho que eu creio que são pais, e ninguém deseja um mal para um filho. Sim. Ah, claro, há exceções das exceções, mas as famílias, voltamos a falar, é uma base. Quando há uma ruptura familiar, a tendência é os filhos ficarem jogados, entendeu? A mãe precisa muitas vezes trabalhar, o pai muitas vezes está preso. A gente tem muitas famílias nisso. Então, claro que a criança cresce num ambiente, mas dizer que é culpa dos pais, às vezes a gente fala assim, a mãe deixa o filho jogado. Mas vai ver qual que é a situação também da mãe e o que ela passou quando era filho pequeno. Quais os pais que ela teve. Então, eu acho que seria muito assim, hipocrisia da nossa parte culpar também os pais. Agora, voltando nessa mensagem que você trouxe, que a igreja ainda... O mundo não está pior por causa que a igreja está aqui. Olha que lindo. Vou resumir em 40 segundos. O carcereiro está vigiando Paulo e Silas na prisão. E de repente, há um terremoto. E o carcereiro vê aquela situação, as celas todas rompidas, abertas, tira a espada para se matar. Paulo dá um grito lá de dentro: não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. A mensagem linda que nós queremos deixar, eu sei que a audiência às vezes cai, levanta, mas pode ser. Mas a mensagem que nós queremos dizer é: não faça tal coisa. Não faça nenhum mal, porque nós, a igreja, ainda estamos aqui nesse mundo. Louvado seja o Senhor. E vamos dar aqui portas abertas ainda, né? E todas de portas abertas para que a pessoa possa ir lá. Né? Tá passando problema? Procura uma igreja perto da sua casa. Tem o ID e nós temos também o Vinde, né? Vinde a mim, que é o de Jesus, né? Exatamente. Nós queremos aqui dar uma pequena pausa
para mais um sorteio, Coppola. Cadê a caixinha? Eu vou sortear agora, pastor Fábio Soares, pastor Joel, não é o seu caso, fique tranquilo, um corte de cabelo masculino. Pastor Silas está precisando, eu estou precisando, e nós vamos fazer aqui, né, uma fezinha. Quem é que vai levar o corte de cabelo masculino do meu amigo Matias na Kings Barbearia? Ou pode também aparar a barba aí, pastor Joel. Aí sim. Agora o pastor Joel gostou, pastor Fábio. Então vamos lá, peço que o pastor Fábio tire mais o nome. Você que compartilhou a live, você pode agora ganhar um corte de cabelo masculino. Fique ligadinho. Se for, se alguma mulher do nosso que está nos assistindo for sorteada, pode passar aí pro seu esposo sem nenhum problema. Samuel Sobral, conhece, Coppola? É o sobrinho do pastor Fernando Favoreto. É o sobrinho do pastor Fernando Favoreto. Exatamente. Sobrinho, provavelmente, do pastor Gessé Sobral. Provavelmente. Exatamente. Então, Samuel Sobral, você ganhou um corte de cabelo masculino na Kings Barbearia. Diga-se de passagem, parceiro do programa Cristo em Foco. Como é que eu faço para chegar até a Kings Barbearia? O logo está sempre aparecendo aí na telinha do seu smartphone, do seu notebook, mas você pode me chamar ou chamar o Coppola, e ele te passa o endereço aí, super simples, na Avenida São Paulo, próximo, fica pertinho do Dia Supermercado. Nós seguimos com a nossa programação Cristo em Foco. Envia sua pergunta através do seu smartphone. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o pastor Fábio Soares. O senhor acha que essa onda ela vai se estancar? O senhor prevê aí a curto prazo um novo acontecimento? Porque nós tivemos também um caso, pastor Joel, na Nova Zelândia. Salvo engano, 48 pessoas, Coppola, foram assassinadas por aquele criminoso, né? O camarada entrou na mesquita e cometeu aquela barbárie, pastor Fábio. 48 pessoas assassinadas. Covardia, uma covardia sem tamanho. O mundo jaz no maligno. O pastor Fábio aqui disse no início do programa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está faltando também, pastor Fábio, nós resgatarmos os valores da família, os valores espirituais, os princípios. A família não se reúne mais, o culto doméstico já não existe mais, é um assunto desconhecido. Os crentes já não sabem mais, essa geração não sabe o que é o culto doméstico. O que é o culto doméstico? O culto doméstico era um momento em que a família se reunia e alguém compartilhava uma bênção, algo da parte de Deus, um salmo, um cântico. Mas hoje, no jantar, é cada um pro seu canto, é cada um curtindo o seu smartphone, assiste, curte uma programação, come, mastiga, o filho está na sala, a esposa está no quarto, a família está dividida, a tecnologia nos separou. Os princípios devem voltar a ser pregados, evidenciados na família. O remédio não é outro, pastor Joel, senão a pessoa bendita de Jesus Cristo. Cristo precisa voltar a ser prioridade na minha e na sua família. Não é só o Estado, a falta de segurança, como já foi bem colocado. Nós precisamos de policiais e também de policiamento intensivo, uma ronda intensiva, um trabalho bem planejado, a segurança do cidadão de bem garantida. Mas a educação começa dentro da nossa casa. Se você educar bem o seu filho, se você conduzir o seu filho, certamente o seu papel está garantido. E ao que tudo indica, quando o evangelho é semeado e quando a semente germina, pastor Joel,
a sociedade também recebe, isso reflete na sociedade. Então nós precisamos de fato voltar a ter os nossos filhos, a nossa família na mesa do jantar. Temos que ter esse momento, a oração, o Cristo compartilhado, a palavra compartilhada. Pastor Fábio Soares, o que você me diz dessa onda? Volta ou não volta? Podemos ficar tranquilos, Pastor Fábio Soares? Ou o cidadão deve continuar aí preocupado, porque a qualquer momento isso pode acontecer? Você colocou que trata-se de um fato isolado, não é todo dia que acontece. Repercutiu porque 8 jovens foram brutalmente assassinados, mas podemos ficar tranquilos como igreja, como cidadão, ou devemos nos preocupar, melhorar aí a oração, tem que dobrar a oração? Qual que é o próximo passo da igreja, do cidadão de bem? Queria mandar um abraço aqui para minha amiga Gisele Pinheiro, que entrou aqui, mandou um abraço. Pastor Edilson Luiz da Silva, da igreja Louvai, a minha igreja lá em Limeira, bairro Aeroporto. A minha mãe também, Eni Soares, que deu sua opinião, daqui a pouco o pastor vai ler. Olha, pastor Jean, vocês estão esquecendo de um caso recentemente, que agora nós vamos entrar bem assim. Alguém lembra do caso de Campinas, Catedral? Acho que esqueceu de colocar esse assunto. Lembra que eu comecei falando que um assunto pode desencadear, vir outro assunto acontecer, igual suicídio. Se divulgar suicídio, acontecem outros suicídios. Então, meu amigo, já dentro dessa resposta, se isso vai vir a acontecer, eu, humanamente falando, posso afirmar que vai acontecer. Agora, espiritualmente falando, nós temos que tomar uma atitude urgente para repreender, para nós fazermos um clamor. Quem sabe até terminar esse programa fazendo uma oração para que isso seja impedido, porque nós estamos numa região, Piracicaba, hoje eu estou trabalhando em Sumaré, tem Hortolândia, tem Nova Odessa, é uma região assim propícia para acontecer isso. Pois é, pastor Fábio, a igreja precisa voltar a orar. Pastor, tem uma pergunta que surgiu de um participante e eu também penso... Cheio de perguntas. A questão é a seguinte, ele comenta ali, o Eduardo está perguntando ali, nós estamos chegando no fim dos tempos, o diabo também não é bobo e sabe que o fim dele tá próximo. Ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. E a igreja teria que fazer o contrário, levar o máximo pessoal ao céu. Seria que não é uma briga aí que a igreja que teria que vencer essa batalha? É uma guerra, realmente. O inimigo, ele conhece as escrituras, ele sabe, ele conhece a escatologia melhor do que qualquer um. Ele sabe que existe um lugar preparado, existem profecias se cumprindo e ele está trabalhando incansavelmente, Coppola, para destruir a família. O alvo principal é a família, porque se a família adoecer, pastor Joel, a sociedade adoecerá também por via de consequência. Aí ele sabe que a família não é uma pessoa, né? Se ele destruir uma pessoa, é só uma família inteira. E quantas pessoas? É aí que nós estamos, é aí que entra o desdobramento. Então, se a minha família, pastor Fábio, é desestruturada, a igreja também será, porque a igreja é composta por famílias. A minha família faz parte de uma igreja, compõe uma igreja, o corpo de Cristo. Então, se a minha família não está bem, a igreja também não estará ou não ficará bem. Então, compete a nós, pastores, investirmos maciçamente, intensamente, pastor João, na educação cristã, ensinar os nossos filhos, discipular, pastor Fábio Soares, porque o discipulado tem sido também um ponto deficiente na igreja. As pessoas se achegam, as pessoas querem conhecer, pastor Joel, porque o movimento atrai, o barulho atrai, o número de pessoas atrai, mas o problema é reter, é discipular, porque as pessoas se achegam. A pessoa vai pela curiosidade, porque alguém convidou, mas qual é o próximo passo? Depois que a pessoa se rende a Cristo,
chora, confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Qual é o próximo passo? Estamos falhando no campo do discipulado. Nós precisamos discipular, nós precisamos estruturar as pessoas, ensiná-las a caminharem com Cristo, porque o início é o desafio. Uma vez que nós estamos estruturados, pastor João, nós temos estrutura, nós temos condições de estruturar alguém. Discípulo gera discípulo. Então é essa a nossa missão. Então eu penso que a igreja, pastor Fábio, tem falhado muito nesse quesito. As pessoas se achegam, mas parece que o negócio é só acolher. Fique aí, beba água, participe do culto, mas o discipulado, ensinar a palavra, cuidar das pessoas, visitar, é o trabalho também da igreja. Eu tenho um grande medo a respeito disso daí, pastor Joel vai me entender bastante. Você falando o discipular, né? Fazer um discipulado, tudo bem. O problema é quando que a pessoa se achega diante de uma igreja e o líder não está bem. Por que acontece? Eu tô vindo pro programa agora, eu recebo uma ligação no meio do caminho. Você está indo lá? Beltrano, fulano, ciclano, não vem ao caso. Mas o que acontece? Tem um princípio de Salomão que fala assim, deveria até ser um mural da igreja: estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª sua alma ele abomina. Então olhos altivos, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para o mal, mãos que derramam sangue inocente. Isso aborrece o Senhor. Agora a 7ª é semear contendas entre irmãos. E por que eu estou falando isso? Às vezes líderes chegam e começam a semear. Por exemplo, eu tenho uma aproximação mais com o pastor Joel, mas eu não gosto muito do pastor Silas. Eu também não gosto do pastor Silas. Eu odeio o senhor. Aí eu contamino esse daqui pra não ficar bem com aquele, porque eu tenho uma aproximação maior dele. E dentro da igreja, sabe o que acontece? Que eu tenho visto muitos casos. Por exemplo, você é pastor, 2 ovelhas não estão se dando. Uma chega e derrama tudo primeiro em cima de você. Minha mãe fala muito isso. Quem chega primeiro pro pastor para reclamar do assunto, convence o pastor. Aí o pastor, movido por essa situação, aí vem a segunda para expor o seu problema. Pronto, tá feita a bagunça, a contenda tá semeada e isso tá destruindo. Você tá falando discipulado? Sim, mas eu tô pegando N e N igrejas que eu vou visitar, que tem ovelhas feridas, porque aí vai ver o líder lá na frente. Também é uma pessoa que tá completamente destruturada. É um que me ligou agora. Talvez ele esteja até ouvindo aí, sabe? Eu falei, olha, companheiro, eu não quero ouvir situações nenhuma, eu não preciso saber de situações nenhuma. O que importa é, se você teme ao Senhor, ama Jesus Cristo, e os que estão lá e junto comigo amam também, vão herdar o céu. E se você ficar com essa queixa um contra o outro, como é que nós vamos fazer lá em cima? Eu sei que fugiu do tema. Na verdade, mas hoje, é bonito, né? Quando se fala da igreja, hoje é complicado, porque hoje a igreja, não posso generalizar, mas muitas delas perderam o foco. O foco é Cristo, né? As pessoas já não têm mais amor, né? Há muitos líderes hoje que são interessados no seu dízimo, né? Realmente eles se aproximam de você não pelo que você é, mas sim pelo que você tem. O que você vai proporcionar para o ministério dele? Aí ele se torna amigo seu. Se você não tem nada, você não vem no interesse dele. E hoje, na verdade, é assim, ó, a pessoa ela chega na igreja, o pastor não sabe o que faz. Aquela recepção, leva a tomar um café, faz tudo. Depois que você acaba fazendo parte da igreja, ele apenas se esqueceu, não existe mais a manutenção preventiva, né? O pastor já não vai mais na sua casa, já não cuida, não quer mais saber da sua família, enfim, esqueceu. Então, eu acredito que um pastor desse, realmente, ele não está preparado para estar no lugar que ele está. É o que eu disse aqui, já o que eu disse aqui. Na realidade, tem boas mensagens, mas o que está faltando nos dias atuais não é só pregar. Hoje é muito palestrante. É a vivência cristã. É vivência cristã. É viver o que prega. Na realidade, a gente tem que viver para poder pregar. Não, ontem eu estava no estudo que o pastor Jean está passando para a gente sobre escatologia. Ele falou uma palavra que fugiu da minha memória e você vai relembrar, que há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria.
Então hoje há muitos líderes que têm o conhecimento, mas não aplica a sabedoria, né? Se você puder depois resumindo aquilo que você falou lá. Eu disse que existe, pastor Fábio, uma larga diferença entre conhecimento, a inteligência e a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado de forma correta. Quando é que eu sou sábio? Quando eu uso toda a minha carga de conhecimento adquirida ao longo dos anos em prol do meu semelhante. Quando é que se concretiza a sabedoria? Se configura a sabedoria através da minha atitude ou das minhas atitudes, pastor Silas? Quando o meu conhecimento, a minha inteligência é canalizada para promover o bem alheio. Sim. É aplicar o conhecimento de forma correta. É colocar a inteligência em ação para beneficiar o meu semelhante. Isso é sabedoria. Sabedoria se resume dessa forma. Por que Salomão era sábio? Porque na realidade ele ouvia todo mundo para depois ele ter um ponto final. É por isso que o camarada era um homem sábio. E pela carta de Paulo aos Coríntios, os 9 dons que ele vai elencar, o primeiro é sabedoria. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação de línguas estranhas. Mas o primeiro é a sabedoria. Pois é, pastor Fábio, nós já estamos na reta final do programa Cristo em Foco. Lembrando você, eu quero compartilhar uma ótima notícia. Você que está me assistindo ao vivo nesse exato momento, ou de repente vai assistir depois dessa programação, você pode ser um parceiro, uma parceira do programa Cristo em Foco. E você de repente está pensando que não cabe no seu bolso. Cabe sim. A partir de R$50, pastor Fábio, você pode ter a sua empresa, o seu negócio. De repente você é um profissional liberal e quer divulgar aqui a sua marca. Você é muito bem-vindo. Nos procure depois, nos chame em inbox, tá? E nós vamos ter o prazer de te atender e divulgar aqui o seu negócio, e Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus Cristo. As horas se avançam. Eu quero pedir ao pastor Silas Ribeiro que faça as suas considerações finais. Logo mais o pastor Joel e depois o pastor Fábio Soares, e depois nós encerraremos essa programação, sem sombra de dúvidas, orando ao Senhor. Por favor, pastor Silas. Meus queridos, vamos finalizar, né? Porque o horário, queira ou não, esse assunto, se a gente ficasse aqui mais 1-2 horas, teríamos assunto para poder falar desse assunto. Mas para mim finalizar, eu vejo que a culpa na realidade, sim, de fato, é do ser humano. A culpa é do ser humano. Como já foi dito aqui, quem planta colhe, sim, de fato. Mas tem pessoas que eu conheço que já partiram dessa para melhor, que a vida dele toda foi o evangelho, mas infelizmente, pela uma tragédia, com certeza pessoas que morreram ali eram inocentes. Será que ela plantou aquilo para colher? Né? Poderíamos colocar aqui o que aquela pessoa fez para merecer aquela morte, né? Sim, de fato a gente poderia, se tivesse mais tempo, a gente poderia falar sobre isso também. Mas o que eu vejo é o seguinte, e falo para todos vocês que estão, porque tem pastores nos assistindo, com certeza, tá? Tem líderes espirituais. Chegou a nossa vez, tá? Eu digo isso, chegou a nossa vez de se reunir, não somente juntar os pastores e tomar um café com pastores. Sim, isso é bom, e até mesmo faz parte também, eu estou na fé aqui, né, do pastor Fernando Favoreto, é isso, se eu não estiver enganado. Depois a gente precisa conversar, meu pastor. Tá bom? Não é só se reunir, tá, nas colocações, ou até mesmo tudo bem e tal, mas se reunir de verdade nas atitudes lá fora, né? Porque às vezes a gente encontra o pastor, mas a gente visivelmente a gente tem aquele, meu pastor Fábio, tudo bem e tal, mas por de trás eu falo mal do pastor Fábio, né? Isso não é atitude de servo de Deus. Então vamos se reunir, tá? Vamos pregar uma palavra de Deus, porque tem pessoas precisando. Vamos pregar uma palavra bibliocêntrica,
tá? Porque ainda o que voga é a palavra, o poder da palavra pode resgatar essas pessoas. Que outrora, eu acredito, tem muitas pessoas ouvindo isso aqui, talvez tem pessoas depressivas, tem pessoas angustiadas dentro de casa, tentando até mesmo na sua mente, o que eu vou fazer? Vou dar cabo da minha vida? Eu não vou, não consigo, não quero mais, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da minha família, eu vou dar fim à minha vida. Pois bem, talvez nesse exato momento Deus está falando com você que não é o último, o último resultado para a sua vida é esse. O único resultado para fazer a diferença é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Porque o Espírito Santo de Deus, talvez, eu falo talvez porque se você não dá legalidade para o Espírito Santo, ele não pode agir na sua vida. O Espírito Santo, ele não é aquela pessoa que ele chega empurrando a porta. Não, ele vai batendo na porta até você abrir. E talvez o Espírito Santo está batendo aqui hoje em muitos corações que estão angustiados, depressivos. Jesus é a saída para a tua história. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. E todos os pastores eu amo de todo o meu coração. Vamos se reunir, né? Não é só para poder tomar um cafezinho não. Vamos fazer cruzada na rua. Porque cadê as cruzadas que fazia? Reunia todas as igrejas. Vamos fazer uma cruzada de salvação de almas. Cadê aqui em Piracicaba? Cadê as lideranças? Pessoas, líderes grandes aí? Cadê para se reunir? É o que eu falei, infelizmente, muitas pessoas olham mais para o seu umbigo, né? Umbigo, né? Amém, Deus abençoe. Pastor Joel, fera. Eu também quero dizer que, pastor Jean, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Jesus está voltando. Sim, de fato. Passarás os céus e passarás a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então tem muitas coisas que ainda vão acontecer. Terrível. Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Então, a todos que estão nos assistindo, nós só resta orar e buscar a presença de Deus para que nós possamos se encontrar com Ele. Porque vai ser de mal a pior, pastor. É isso aí, pastor Joel, obrigado pela sua participação. Pastor Fábio Soares, deixe suas considerações finais e desde já eu quero agradecer a brilhante participação do senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez. Minha mãe está acompanhando o programa inteiro, hein? Isso que bênção, que bênção. E minha mulher eu não vi comentando. Mas olha, eu vou terminar só falando do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Às vezes a pessoa, igual o pastor Joel acabou de falar, e foi boa também a explanação, viu? Quase que eu chorei aqui. Então, o esconderijo, olha que, em um minuto, o esconderijo não é um lugar que você construiu, é um esconderijo, é provisório. Esconderijo é para quem realmente está fugindo de alguma situação. E nós hoje, nós estamos fugindo desse mundo. Mas a Bíblia fala que o esconderijo é provisório, é por pouco tempo. Mas a Bíblia fala que a gente tem que habitar no esconderijo. Quando você olha para o esconderijo não é bonito, não foi construído, não tem acabamentos finos. O esconderijo, ele é feio, não chama atenção. Eu vou até mais além. O esconderijo, ele não tem beleza e nem formosura. O esconderijo é como uma raiz de uma terra seca. O esconderijo é Jesus Cristo, que está em Isaías 53. Ele não tem beleza, não tem formosura. Olhando nós para ele, nada víamos nele que ele nos atraísse. Mas quando a gente está nesse esconderijo que o mundo não vê, nós temos descanso, louvado seja o Senhor. Quase eu chorava aqui agora. Muito obrigado, pastor Fábio, pela sua participação. Eu quero também agradecer imensamente você que sempre coopera com o programa Cristo em Foco, deixando o seu comentário, o seu joinha, compartilhando a nossa live. Eu quero convidar você que me assiste agora a orar juntamente conosco aqui, os pastores, nosso irmão Coppola,
todos que compõem essa bancada. Eu creio que a oração continua fazendo a diferença na vida daqueles que creem. Eu tento imaginar, pastor Fábio, você que é pai, nós aqui somos pais, a dor dessas famílias. Os familiares das pessoas que pereceram na mão daquele, ou nas mãos daquele criminoso que invadiu a igreja em Campinas. A família desses adolescentes que partiram para a eternidade por conta dessa barbárie na escola em Suzano. Tragédia na África, tragédia na Nova Zelândia. Quanta gente agora, pastor Fábio, chorando num leito, desejando ver o sol do sábado, mas o amanhã não se apresentará. Eu quero convidar você a orar conosco. Você que crê, você que tem um lampejo de esperança ainda no seu coração, una sua fé conosco aqui e creia que Deus pode intervir agora na sua vida. Oremos. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, graça te damos por mais uma programação. A tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia continua fazendo a diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Como igreja, como servos do Senhor, nós intercedemos pelos familiares dos jovens que foram brutalmente assassinados naquela escola em Suzano. Quantas pessoas pereceram, Pai, nessa data, nesse dia? Quantas pessoas acamadas, angustiadas, vítimas, Senhor, do câncer, da AIDS? Quantas pessoas agora no leito de morte, desejando mais uma semana, mais um mês de vida, o diagnóstico irreversível? Em nome de Jesus, essa pessoa depressiva, essa pessoa angustiada, sem esperança, essa pessoa que está pensando no suicídio, essa pessoa que está pensando em se medicar, não suporta mais a dor. A tua igreja aqui reunida, esse povo, essa bancada se reúne. Quantas pessoas em casa, Senhor, estão orando conosco? Essas mãos que se levantam, esse coração que se prostrou, esse carente, esse necessitado que está agora, Senhor, colocando a sua fé em ação, seja ele alcançado pelos teus benefícios. Em nome de Jesus, que esse quadro seja revertido, que a tua graça, que a tua bondade alcance essa pessoa em desespero, essa pessoa, meu Deus, que não sai mais do quarto, essa pessoa que foi vítima de uma depressão, de uma maldição, um mal que parece não ter fim. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor abrace essa alma aflita, essa pessoa, meu Deus, que está desempregada, esse pai de família, esta mãe chorando, precisando de uma solução, aguardando uma resposta. Nós oramos, intercedemos, porque cremos na tua palavra, na tua fidelidade. Esses microfones foram ocupados para levar ao coração das pessoas que nos assistem a esperança. Cristo está sendo anunciado e o teu nome, a tua palavra continuará fazendo a diferença. Nós te agradecemos e crendo, Senhor, no teu poder, na tua grandeza, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente. Sintam-se abraçados por todos nós aqui do estúdio da Rádio FAD. Muito obrigado, Coppola, muito obrigado, pastor Silas Ribeiro, muito obrigado, pastor Joel Fera e pastor Fábio Soares, que cedeu o nosso convite gentilmente. Deus te abençoe e abençoe também a sua família. Que o Senhor continue cuidando de ti e até sexta-feira da próxima semana, e tem surpresas para você. Até breve. Imperdível. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Te abençoarei.